Que a paz de Deus se faça presente em nossos corações, que nos envolva em muita luz, em muita harmonia, em muito equilíbrio e muita paz. É um prazer receber todos vocês aqui no Spirit Book, também aqueles que nos acompanham através do nosso canal no live stream e todos aqueles que têm tido a oportunidade, que têm a oportunidade de também estar nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Os nossos agradecimentos por tantas considerações, por tantos comentários. O objetivo do estudo é sempre aprender. À medida que nós aprendemos, nós renovamos, nós ampliamos o nosso entendimento, a nossa visão. E isso sempre é salutar, porque a evolução depende dessa ampliação constante da nossa visão diante dos fatos. Boa noite, minha amiga Ilma, Suzana, Sérgio, todos que aqui se encontram no nosso chat, aqui no Spirit Book. Sempre bom estar com vocês. E quando nós buscamos abordar temas diversos que envolvem a base da nossa doutrina espírita, com certeza é necessário que nós busquemos sempre compreender que visões diferentes são normais, conceitos diversos sobre determinado assunto é algo normal, porque todos nós temos a visão ou o entendimento segundo a nossa capacidade de assimilar. Muitas vezes, eu, você, podemos estar diante de determinado lugar, determinada paisagem, por exemplo, e se alguém pedir para que eu descreva o que eu estou vendo, com certeza será diferente da forma que você irá descrever. Provavelmente estaremos falando sim da mesma coisa, mas abordaremos de formas diferentes. Isso também acontece com relação à base, os princípios da doutrina espírita. O que nós devemos tomar muito cuidado, e quando nós nos propomos a buscar, estudar constantemente a doutrina espírita, é necessário que busquemos colocar sobre aquilo que nós recebemos, a interpretação, a racionalidade, uma visão mais ampla, algo mais de nosso momento, de nossa capacidade atual de discernimento. É necessário compreendermos que muitos autores que nos deixam obras fantásticas, nessas obras encontram-se visões deles, segundo o seu entendimento. E quando nós falamos sobre o mundo espiritual, quando nós procuramos compreender esse mundo espiritual, que é a sequência do nosso mundo físico, ou melhor, ele que antecede esse mundo físico, e por anteceder e por ser algo sequencial ao momento atual que vivemos, aqui, enquanto encarnados, compreendemos que existe uma junção, existe uma interação constante. Mas a forma que eu acabo conseguindo entendê-lo é diferente da forma que você entende. Então as obras serão sempre trazidas, acrescentadas, segundo a visão, segundo o entendimento de quem a escreveu, de quem a psicografou, ou mesmo de quem a inspirou. Aquele espírito que trouxe essas informações para que aquele determinado médium colocasse na obra e essa obra fosse divulgada. O principal é compreendermos que a doutrina espírita ela tem o propósito sempre de fazer com que nós busquemos colocar a racionalidade antes de tudo. Usar a nossa razão.
usar nossa capacidade de pensar, de raciocinar, para compreender naquela informação que nos é trazida, se ela é algo real ou fictícia, ou ainda mesclada com informações segundo o entendimento daquele que trouxe. Nós vamos começar a abordar esse tema. Como Suzana coloca, que é importante estudarmos a fundo as obras básicas, vamos começar a discutir um pouco sobre o tema o mundo espiritual, buscando no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que é o mundo espírita ou dos espíritos, na questão 84, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E a resposta: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Mais adiante ele pergunta, na questão 87, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? E a resposta: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumento de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Nessa questão 87, nós já começamos a compreender que quando nós nos referimos, e quando existe essa referência do mundo dos espíritos, é fundamental que compreendamos. Esse mundo espiritual, ele não está geograficamente definido. Ele não se encontra delimitado. O mundo espiritual está ao nosso redor. Como ele coloca na resposta dessa questão 87, do livro 2º do Livro dos Espíritos. Os espíritos estão por toda parte, povoam todos os espaços infinitos, no infinito que compõe todo o universo. O que compreendemos disso? O que dá para a gente já começar a entender disso? Que não existe o plano espiritual, o alto ou o baixo, que não existe regiões, como muitas vezes são colocadas para nós, circunscritas, fechadas. Os espíritos estão por toda parte. Mas o que faz com que os espíritos se acheguem, se aglomerem, se aproximem e formem em grupos, e desses grupos nascem sim aqueles lugares onde ali eles se encontram momentaneamente, é a afinidade. Assim como um grupo se reúne pela sua afinidade e vai para um determinado local para que ali esse grupo possa se expressar melhor, interagir melhor, se sentir bem, assim também acontece no plano espiritual. Por isso que existem aqueles grupos que estão em regiões, em locais, importante entendermos, momentâneos, em que eles vibram na mesma frequência. Tanto numa frequência baixa com relação ao sofrimento, quanto em algo mais elevado, quando já se encontram mais felizes, quando já se encontram mais harmoniosos, mais equilibrados. Mas tudo é fruto
do que eles são interiormente, do que eles se expressam, onde eles estão conseguindo se sentir bem. Não existe aquela situação que há muito o homem acreditava. Alguém que fez e agiu aqui no plano físico, praticando a maldade, quando desencarnasse ou morresse, iria para uma região, o inferno ou o purgatório. Ou seja, estaria definido aquilo para ele. E ali ele permaneceria por um tempo infinito. Ou como muitos acreditavam ou ainda acreditam, permaneceria eternamente. E aí, no meio espírita, nós encontramos muitos que defendem aqueles erros que nós cometemos, aquelas falhas nossas, automaticamente nos levará, quando desencarnarmos, para um umbral. Umbral, ou regiões umbralinas. É importante compreendermos que essas regiões, que esse umbral, foi nos trazido por André Luiz. André Luiz, que muito colaborou nas suas obras secundárias, as obras básicas, que de uma forma tão clara passou a ser um mensageiro tão importante para que compreendêssemos melhor esse plano espiritual, para que compreendêssemos melhor todos os mecanismos de interação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas é importante compreendermos, meus amigos, que André Luiz, assim como eu, como você, temos as nossas visões sobre algo que nos chega. Então, ao desencarnar, ele passa por um momento de desequilíbrio e se encontra e desperta em um meio em que outros também estão naquela condição. E essa região ele chamou de umbral. Mas é importante frisarmos que essa região não é esse purgatório ou o inferno, como acreditam as religiões. Porque se nós enxergarmos, entendermos dessa forma, vamos estar dizendo que existem regiões geograficamente definidas no plano espiritual. E isso não consta nas obras básicas. Como acabamos de ver na questão 87, a resposta dos espíritos para Kardec. Que os espíritos ocupam todo o universo que está ao nosso redor. Ocupam todos os espaços infinitos e se locomovem a seu bel prazer. Só lembrando que aqueles que ocupam a escala inferior, não conseguem chegar onde estão aqueles na escala superior. Nós, por exemplo, quando nós desencarnarmos e voltarmos para o plano espiritual, que é o plano primitivo, o plano que preexiste ao nosso plano físico, nós iremos nos encontrar em determinado degrau, em determinado patamar. Nós não conseguiremos alçar, irmos a planos mais elevados, porque a nossa condição espiritual ainda não nos oferece essa oportunidade. Mas, aonde estivermos, teremos livre acesso. O ir e vir é constante, porque a barreira material já não mais existe. Existirá a barreira emocional, psicológica, criada em nossa mente. Assim como nós criamos as nossas barreiras aqui no plano físico, no plano espiritual também acontece a mesma coisa. Por isso é fundamental compreendermos, quando abordamos e procuramos entender esse plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, porque nós somos espíritos, estamos aqui de passagem, nosso verdadeiro lar é o lar espiritual. É importante compreendermos que aqui nós falamos de lá com a visão, com o conhecimento, com o discernimento que nós aqui possuímos. Por isso essa visão fica tão distorcida, porque a nossa visão ainda é muito limitada. O Sérgio
coloca que os planos espiritual e físico são diferentes, mas complementares, em via de mão dupla, simultaneamente. Quem está lá tem acesso aqui e vice-versa. Só estamos presos na matéria por conta do nosso corpo. O corpo funciona como uma prisão, né, Sérgio? Nós temos, no momento do sono físico, esse relaxamento parcial em que nós voltamos ao plano espiritual e temos vontade de interagir, mas nós continuamos presos ao plano físico. É esse tempo que passamos aqui no plano físico que faz com que nós fiquemos limitados a poder compreender melhor tudo isso que nos cerca. A Susana complementa que 2 espíritos pode um não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso não precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele que não recebe a mínima impressão. O Sérgio coloca, somos espíritos em experiência humana e não humanos em experiência física. Sem dúvida, meus amigos. Somos espíritos vivendo a experiência humana. Precisamos nos conscientizar disso, para que possamos viver mais e compreender mais esse lado espiritual. E Susana coloca uma coisa muito interessante, essa questão do entendimento, como ela coloca, que 2 espíritos que ocupam o mesmo lugar, a mesma condição evolutiva, podem ter visões diferentes. É isso que ela quis colocar. Então, não tem como definirmos, nesse plano espiritual, essas regiões geograficamente desenhadas. Não existe. Não dessa forma, como se fosse tudo bem direcionado. Como se ao desencarnássemos, fôssemos encontrar, como acreditávamos há muito tempo atrás, e muitos ainda acreditam, alguém que irá nos receber, irá nos dizer, olha, você vai por ali e você vai por aqui. Você vai ficar aqui e você vai ficar lá. Não, nós sabemos que não é assim. Somos nós mesmos quem nos levamos até esses lugares em que nós vamos encontrar com aqueles que estão na mesma faixa vibracional que a nossa. Sendo que esses lugares, eles estão, na verdade, dentro de cada um de nós. E nós os projetamos, nós os exteriorizamos. E ali, nessa exteriorização, nós vivenciamos. Vamos procurar dar um exemplo um pouquinho melhor? Alguém que está passando por um problema, um abalo emocional. E esse abalo emocional, ele caminha para causar um distúrbio, um desequilíbrio psicológico. Desse desequilíbrio, fica mais profundo, mais sério, mais intenso, a ponto de causar uma fobia. E daí desperta-se uma síndrome. Por exemplo, uma síndrome do pânico. Essa pessoa que está vivenciando isso, ela passa a viver praticamente em um mundo paralelo a esse mundo real que nós vivemos. É o mundo dela. Vai chegar em determinadas situações que ela vai imaginar que está morrendo, que está passando mal, que o ar está faltando, que ela não conseguirá fazer isso ou fazer aquilo porque ela está se sentindo totalmente perdida fisicamente. E aí ela senta diante de vai no pronto-socorro, senta diante de um médico, e o médico a examina e diz que não, que está tudo bem com ela. O médico não está preparado para atendê-la, porque ele está preparado para conhecer o lado físico. E ela tem um problema sim, não é físico, mas é um problema que está somatizando no corpo físico, o que ela sente interiormente, o que ela está criando mentalmente. É o mundo que ela está, e que se ela não tiver um profissional para fazer com que
ela compreenda isso e trabalhe esse mundo para que esse mundo possa se regredir até ela consiga dominá-lo e viver o mundo real, ela não conseguirá por si só. É mais ou menos isso. Aquele que está no plano espiritual vai ter a visão, o entendimento que possui aqui. Se alguém acredita piamente que ao desencarnar irá encontrar um céu ou irá encontrar um inferno, podem ter certeza absoluta, meus amigos, que eles vão viver em determinados momentos tanto um quanto o outro. Porque é aquilo que ele acredita como sendo o outro lado, como sendo o pós-morte. Até que isso possa ser diluído, possa ser clareado em suas mentes. Então é um processo. É um processo que vai acontecendo à medida que vai se trabalhando e que esse esclarecimento vai acontecendo à medida que as informações vão chegando e que ele vai tendo a oportunidade de assimilar. Então o plano espiritual é o reflexo do que nós somos, do que nós vivemos, do que nós temos conosco. É por isso que Joana de Anjos diz algo muito interessante através de Divaldo Franco. O que temos nós achamos, o que somos irá conosco. Tudo aquilo de valores nobres, valores do espírito que adquirimos, iremos levar conosco. O resto deixaremos. E o que é esse levar conosco? São essas compreensões, são essas visões. É isso que irá conosco. Então, se nós buscamos através da doutrina espírita, ou se nós buscamos através das doutrinas espiritualistas em geral, ampliar esse entendimento, trabalhar melhor esse mundo espiritual que nos cerca e do qual nós fazemos parte, porque estamos aqui apenas de passagem, então é importante buscarmos compreendê-lo realmente como ele é. Compreender que o mundo espiritual não existe essa influência dessa matéria grosseira, como o Sérgio colocou agora há pouco, que existe aqui no mundo físico. Aqui precisamos nos alimentar para podermos sustentar o nosso corpo físico. No plano espiritual, não existe essa necessidade. Mas e as informações que nos chegam através dessas outras obras, de espíritos que precisam beber água, precisam se alimentar? Necessário que compreendamos que a assistência, ela existe sim. A assistência, ela existe em quaisquer planos que sejam, tanto no físico quanto no plano espiritual. Mas aquilo que está sendo dado para ele não é esse alimento físico que nós temos ideia que seja e que nós estamos acostumados. É algo apenas para que ele acredite naquilo naquele momento. Mas o que está sendo passado para ele, na verdade, são fluidos. É energia que nós mesmos trocamos e emanamos constantemente uns para com os outros. É por isso que é muito importante compreendermos, entendermos, como colocou Suzana lá atrás, as obras básicas existem para criar em nós, nos proporcionar o fundamento, a base, para que possamos compreender todas as obras complementares, que têm os seus papéis fundamentais, mas que estão repletas de visões de quem as trouxe e de quem as escreveu. Isso é algo claro, isso é algo óbvio. E em nenhum momento, a partir do momento que nós compreendemos isso, nós estamos desmerecendo ou desvalorizando quem as trouxe. Pelo contrário, a gratidão é imensa porque podemos vislumbrar um pouco mais
desse plano que nos cerca e para o qual nós vamos voltar. Mas importante sempre entendermos que a visão será passada segundo o entendimento de cada um. Vai haver acertos e vai haver erros. Porque nem quem recebe as obras, nem quem passa, nem quem dita as obras, são perfeitos. O único Espírito perfeito que esteve entre nós foi Jesus Cristo. O único. O site coloca que é necessário que esses seres moralmente diferentes convivam para aprenderem um com o outro a facilitar o adiantamento de ambos. Ele está falando com relação a uns mais, outros menos evoluídos que estão interagindo em determinado plano, em determinada dimensão. A aprovação de um pode ser a expiação do outro. Um exemplo, né, Sérgio? Sempre essa troca dos exemplos. Por vezes pode ser só uma fraqueza, precisando de reajustes. Mas muitas vezes pode ser uma subjugação advinda de um cobrador. Essa questão. Os companheiros, tanto no mal quanto no bem, causam essas influências uns sobre os outros. E o que ele coloca é a respeito desses encontros no plano espiritual. A respeito dessa subjugação que muitos exercem sobre o outro. Isso é fato. Tanto quanto no plano físico. Muitos subjugam outros para que eles possam se servir, possam utilizá-lo para seu bel prazer, através dele conquistar coisas ou ampliar situações que vão fazer com que ele se sinta melhor. Dá uma grande agonia quando nos deparamos com esse momento limite. E se o que acreditamos está errado? Não há quem suporte essa agonia por um engano estacionador. O padrão vibracional sempre tende a oscilar, por mínima que seja a invigilância. Sérgio está colocando algo muito importante, meus amigos. Ele acabou de passar a respeito das vibrações. As vibrações constroem o nosso ambiente. Se nós queremos nos sentir bem, queremos nos sentir em paz, o que nós fazemos? Nós vamos para um lugar onde está passando uma música que perturba os nossos ouvidos, que machuca os nossos tímpanos? Ou nós procuramos nos recolher a um lugar em paz, de silêncio? E se tivermos aqueles que estão ao nosso redor, vamos trazer para comungarem conosco nesse ambiente. Então, essa interação, essa vibração criará um ambiente de paz. Tudo é fruto, então, dessa união de pensamentos. O plano espiritual também o é. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É isso. Dimensões diferentes conforme o meu grau de entendimento. Eu me levo para determinado lugar onde eu já me faço merecedor. Desculpa. Se eu ainda não o sou, não poderei ali adentrar. Mas esses lugares, em momento nenhum, eles já estavam definidos antes daqueles que ali chegaram o construírem. Assim como no ambiente em que nós nos encontramos, nós construímos um ambiente sadio, um ambiente feliz, um ambiente triste, um ambiente tenso, um ambiente de prazer. Nós somos responsáveis pelo mundo em que nós nos colocamos. É esse mundo que estamos falando. E no plano espiritual, pelo fato da não existência da matéria grosseira, o mundo onde os espíritos se encontram é o mundo que eles têm a capacidade de criar, somados à sua capacidade de visão. Grupos pensam parecido, se afinam, então dali surge esse ambiente
esse lugar onde eles estão comungando essas ideias. Mas em nenhum momento, como diz a resposta dos Espíritos para Kardec, existe um lugar geograficamente definido no plano espiritual. Os Espíritos estão por toda parte e se locomovem a seu bel prazer para todos os lugares. A Suzana coloca aqui: o que muitos espíritos não aceitam é quando falamos que, por exemplo, André Luiz ainda é um espírito que precisa reencarnar e que as obras dele estão às suas expressões, às suas impressões. É isso que nós acabamos de colocar, né, Suzana? André Luiz, a contribuição é imensa para o meio espírita. As suas obras têm uma importância crucial. Mas é importante compreendermos isso que a Suzana colocou. A limitação de André Luiz, principalmente no momento em que ele começa a chegar no plano espiritual e dita as primeiras obras, é imensa. Então ele passa aquilo que para ele é compreensível, aquilo que para ele consegue definir. Necessário que busquemos interpretar, para que essas informações elas tenham realmente a proporção que ele gostaria de ter passado. E por essa limitação lá no início, principalmente, porque ele não compreendia, não tinha esclarecimento, como nós vamos percebendo, à medida que as obras vão se desenrolando, nós precisamos compreendê-lo, entendê-lo, interpretá-lo, para que essas informações lá iniciais tenham a grandiosidade que era o grande objetivo quando ele trouxe, através da mediunidade, nosso querido Chico Xavier. O Sérgio coloca que, por estarmos em um plano tridimensional, não conseguimos perceber dimensões distintas das nossas experimentações sensoriais. É isso, Sérgio. Nós vemos ou projetamos aquilo que nós compreendemos ou entendemos. Então, nós vamos, com essa colaboração de vocês, e buscando também esses esclarecimentos no Livro dos Espíritos, como nos trouxe o Espírito de Verdade, respondendo à questão 87, principalmente do livro 2 a Kardec, que é necessário entendermos o mundo espiritual. Ele é diferente para cada um, porque ele é segundo o entendimento de cada um. Imaginemos, mais uma vez, meus amigos, situações. Nós vimos agora há pouco a questão daqueles que acreditam piamente em céu, inferno, purgatório, etc. Imagine aqueles que vivem em completo esoterismo, que acreditam nessa questão toda de luzes, de dimensões voltadas a modificações, mutações. Essa questão mesmo do esotérico, aquele que vive mergulhado ainda nessa influência física, nessa influência dos astros, etc, etc. Quando ele desencarna, ele vai se encontrar nesse meio, com aqueles que com certeza pensam igual a ele. Então ele vai se ver nesse meio ainda, vivendo toda essa questão do esoterismo, do maravilhoso, do divino, da fantasia, porque ele acreditava nisso. Assim como aquele que não acredita em nada, aquele que não acredita que exista um plano espiritual, que não exista nada após a vida física. O que ele vai encontrar? Nada. Nos próprios relatos dessas obras secundárias, dizem-nos que eles passam um bom tempo vivendo como se fosse um coma profundo, um coma espiritual. Por quê? Porque ele vai encontrar justamente aquilo que ele acreditava. Ou seja, ele não acreditava que existisse nada após a morte. Então, para ele, não vai existir nada. Então, é isso. Nós vamos nos levando, nos apegando, nos encontrando entre ou no meio, junto com aqueles que pensam iguais a nós. E nós vamos projetando para esse mundo virtual, esse mundo espiritual, esse mundo
físico a nossa visão. Tanto essa que nós temos agora, quanto a que nós teremos ao desencarnar. Porque ela não vai mudar instantaneamente, miraculosamente não. Ela só mudará depois de muito tempo. Depois de vivenciarmos várias experiências. Aí sim ela começará a ampliar. Mas de imediato, a visão permanecerá no plano espiritual, sendo a mesma que temos aqui no plano físico. A Suzana coloca que ela participava de um grupo de estudo e um integrante disse que André Luiz tinha evoluído no plano espiritual. Olha, algo muito interessante Suzana está colocando aí. Sabemos que podemos progredir no plano espiritual, mas a evolução se dá aqui. É muito interessante isso que a Suzana colocou. É algo que a gente sempre busca, está batendo nessa tecla. Evolução é diferente de progredir, ou seja, evoluir é diferente de progredir. Evoluir significa transformar, progredir significa você ampliar conhecimentos, ampliar visões, se melhorar. À medida que essas visões, existe essa ampliação desse entendimento. Você melhora, mas você só evolui quando você se transforma. E é por isso que, e para isso, quando Kardec pergunta aos espíritos, para que Deus impôs ao homem a necessidade de encarnar? E os espíritos dizem que é para ele evoluir. E Kardec mais adiante pergunta, o que seria do espírito se permanecesse infinitamente na erraticidade, ou seja, no plano espiritual? E a resposta, estacionar-se-ia. Então o que ela colocou é muito importante, porque nós estamos falando do plano espiritual. Nós estamos falando da nossa casa, nós estamos falando da nossa condição de espíritos que somos. E é sempre interessante que nós busquemos dividir isso, separar isso. Porque ela coloca a respeito de alguém que falou que André Luiz, ele evoluiu no plano espiritual, ele progrediu. Assim como ele, muitos progrediram, e nós também, quando chegamos no plano espiritual, também vamos progredir. Mas evoluiremos a partir do momento que nós retornamos ao plano físico. O plano físico vai estar, o ponto em que nós desencarnamos no mesmo lugar, nós vamos recomeçar a nossa jornada evolutiva aqui no plano físico. O Sérgio complementa que tem outra questão. A mensagem mediúnica sofre influência do veículo carnal, vulgo médium, seja por animismo, fraude ou inexperiência. Suzana concorda. Verdade, Sérgio. Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Foi que nós colocamos. Muitos autores, muitos médiuns, colocam as suas impressões. E aí, fica parecendo que é verdade. Porque foi esse ou aquele quem disse isso. E muitas pessoas se chateiam quando se coloca algo que se discorda de quem escreveu. Mas não pode ser assim. É importante sempre ressaltarmos que o único Espírito puro que cá esteve entre nós foi Jesus Cristo. Todos os outros, todos nós, erramos. Temos nossas limitações. Somos imperfeitos. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos. Então, por isso que precisamos sempre levar tudo que nos chega à luz da razão. Por isso a doutrina espírita prima tanto por uma fé racional, raciocinada, sempre. Porque é só assim que ela se torna forte realmente. As novas gerações de espíritos reencarnados virão mais preparadas para assimilar novos conceitos, coisas que só intuímos por pura distração. Tem mensagens que ainda não somos capazes de entender ou captar por imaturidade espiritual, nos coloca o nosso Sérgio. Não estamos prontos para tudo. Temos que nos burilar, estudar mais e mais, estudar a fundo. Estudar fundo. Estudar muito. Mas sabe o que acontece, Sérgio? Tem muitas pessoas estudando obras erradas. Tem muitas pessoas
que querem tornar-se ou já se consideram doutores em espiritismo. Mas na verdade estão, como usar um termo bem popular, viajando. Elas estão em delírio íntimo. Porque elas trazem para o meio onde elas se encontram observações e colocações que absolutamente não tem nada a ver com doutrina espírita. A doutrina espírita é tão simples, é tão pura. A doutrina espírita, ela se encontra dentro das suas obras básicas. Mas muitos atropelam. Muitos não leem as obras básicas e vão lendo outras obras e formam as suas opiniões, seus conceitos baseados nessas outras obras. Como eu posso pensar em construir algo seguro, forte, se eu não trabalho a base dessa construção? Em tudo na vida. A base doutrinária, a base moral, a base evangélica. Tudo tem que ter uma base. Porque só assim que nós vamos poder discutir e compreender mais adiante, quando nos chega algo, se aquele algo está certo ou errado. E poderemos sim discernir isso, porque temos já uma base segura de compreensão, de entendimento. E isso está faltando para muitos, não só no meio em que nós estamos inseridos, mas no contexto geral da humanidade. Tem muita gente por aí insistindo em colocar valores que na verdade não têm valor real como eles assim o desejariam. Temos que nos burilar a estudar mais e mais. O Espiritismo é questionador por essência. E foi justamente esses questionamentos, né, Sérgio, que foi possível acontecer essa sua codificação. Foi através desses questionamentos e depois de colocar à prova por vários e vários médiuns diferentes, sem se conhecerem, que Kardec teve plena certeza, antes das publicações das obras, que essas obras realmente continham todo esse fundo de veracidade. Porque as respostas eram sempre as mesmas, independente das pessoas onde elas estavam. Foi assim que surgiu a doutrina espírita. E assim que deve ser pautada a nossa vida. Deve ser sempre... Devemos sempre buscar, questionar o que nós somos, o que somos e qual é o nosso papel no contexto que nos cerca. De onde estamos inseridos, de onde estamos vivendo. Só assim é que nós vamos formando uma base segura, uma opinião firme, um conceito real, que irá desenvolver valores reais. Valores esses que vão nos ajudar, vão fazer com que nós nos melhoremos. E será uma melhora íntima tão grande que irá gerar essa transformação. E essa transformação é que irá gerar em nós essa evolução tão necessária para que nós possamos ser seres cada vez mais prontos, aptos a nos tornar mais equilibrados e felizes. Tem pessoas que leem livros que não tem nada a ver com a doutrina, diz Susana, e falam coisas absurdas, e quem não está preparado ouve e acha que a pessoa está certa. O Sérgio coloca, nada contra ela, mas fico ressaliado em discutir com espíritos que só leem romances, Zíbia Gasparetto e outros autores dissidentes. Só lembrando, o Sérgio colocou a respeito de Zíbia Gasparetto e outros. Vamos lembrar, Zíbia Gasparetto não é doutrina espírita, Robson Pinheiro não é doutrina espírita. São obras que não tem nada a ver com doutrina espírita, ok? Então quando alguém coloca a obra, mas eu li uma obra espírita, porque estava lá escrito livro espírita. Existem lugares que está lá, centro espírita, não sei o quê, e não é centro espírita. Então, é importante entendermos o que é doutrina espírita e o que não é doutrina espírita. Zíbia Gasparetto não é doutrina espírita. E muitos outros autores que se dizem espíritas não são espíritas, são espiritualistas. Ok, gente? Para poder entender melhor isso aí que nos chega.
Então, a partir do momento que não se tem essa base, qualquer coisa que nos chega vai sendo aceito, sem ter esse questionamento que o Sérgio colocou lá atrás e que é tão importante, porque sem esse questionamento, realmente, nós não conseguimos conhecer o que de real existe no que nos cerca, do que nos chega, o que de verdade realmente contém todas as informações que chegam até nós. Apesar de respeitar e saber que essas obras, se bem encaminhadas, podem despertar um interesse inicial, mas depois é necessário aprofundamento na parte doutrinária. Medo de Jesus e sua perfeição relativa é igual podemos aspirar. Não pode nos revelar tudo. Assim como Kardec também não teve muito tempo de revelar tudo, só o que era necessário para sabermos. O Sérgio coloca isso, essa questão de que é sempre interessante e importante lembrarmos que o bem sempre será o bem. Sempre será o bem, não importa o meio que esse bem chega. Então, se alguém está passando por alguma dificuldade e de repente chega até as suas mãos um determinado romance espiritualista ou romance espírita e que faz com que ele desperte essa vontade de conhecer, que bom, que bom. Mas é importante que quando ele busque conhecer, que ele, se não estiver preparado, alguém o encaminhe para que ele possa começar pela base. É assim que se começa a construção, pela base. Para que daí ele possa desenvolver tudo os mecanismos necessários para que ele possa continuar esse aprendizado em obras secundárias. Lembrando que a doutrina espírita não existe obras complementares. Ok, meus amigos? A doutrina espírita é completa em suas obras básicas. Ela é perfeita naquilo que se propôs. Então existem obras secundárias. Não existem obras complementares como muitas pessoas colocam. A doutrina espírita não precisa, a base doutrinária não precisa de complementos. Kardec trouxe a codificação através do Espírito de Verdade, que é o Consolador prometido por Jesus. Como o Sérgio colocou, é o que é necessário, precisamos saber para a nossa atual fase de existência, a nossa atual fase evolutiva. É o suficiente. Jesus disse que as suas palavras não passariam, que esse tempo sim. Ou seja, a sua base doutrinária permaneceria entre nós. E permanece através da doutrina espírita, porque ele não pôde dizer tudo aquilo. E disse que o Consolador prometido, que seria um novo Consolador, viria para complementar o que até então ele não poderia colocar, porque nós não entenderíamos lá atrás. E muitos ainda não compreendem na atual fase de existência. E muitos ainda não compreenderão daqui a algum tempo. Mas felizes são aqueles que já têm essa oportunidade de compreender esse mundo espiritual, de trabalhar a fé com esse lado racional que nós buscamos trabalhar. Compreendendo que já não existem mais mistérios, que tudo pode ser compreendido já diante da fase evolutiva que nós já encontramos, diante da nossa capacidade de entendimento. Muito daquilo que antes não entendíamos, hoje já entendemos. E compreendemos que esse mistério antes nada mais era algo que nós não tínhamos explicações, que hoje nós já temos. É isso. Porque somos os seres inteligentes da criação. Deus nos deu essa oportunidade bendita de desenvolvermos a inteligência que só nós possuímos. Que possamos desenvolvê-la. E junto com ela, desenvolveremos esse lado moral. Junto com ela, esse lado moral tornar-se-á mais firme. Porque nós já compreenderemos melhor o caminho que deveremos seguir. Com mais afinco, com mais certeza. Porque nós já somos e seremos sempre, à medida que trabalhamos esse lado de capacidade de discernir, seres cada vez mais intelectualizados e, consequentemente, com visão mais ampliada sobre tudo que nos cerca e, principalmente, sobre nós mesmos, compreendendo-nos melhor, entendendo a nossa condição íntima, entendendo tudo aquilo que antes não conseguíamos enxergar em nós, porque nós não tínhamos a capacidade que hoje nós já possuímos, porque estamos evoluindo. A evolução é constante. Cada segundo das nossas vidas nós temos essa oportunidade de melhorar, de transformar, de evoluir. Sérgio complementa que muitos se interessam pelo Espiritismo
ao ler Violetas na Janela, só para exemplificar, tem pessoas que não conseguirão entender a lógica espírita de cara através da leitura pesada do Pentateuco, ou seja, das 5 obras da codificação. Convivo com espíritas de décadas que nunca abriram a Gênesis ou o céu e o inferno, ficando presos unicamente, unicamente ao enfermo. É isso, Sérgio. Eu também convivo. Convivo com pessoas que querem impor, e a palavra é essa mesmo, impor suas ideias como se fossem ideias que têm base doutrinária. Justamente por isso. Porque nunca abriram as obras básicas, ou todas as obras básicas. Porque uma trata do lado científico, outra trata do lado filosófico, outra trata do lado religioso. E no Livro dos Espíritos sintetiza todos esses princípios doutrinários. Então é preciso que se leia, que se estude, que se compreenda. Porque só assim é possível que se discuta algo. Como eu vou discutir algo com você se eu não entendo sobre aquele assunto? Eu vou estar fazendo com que você perca seu tempo e eu perdendo o meu. Você está querendo criar situações ou ideias de algo que eu não conheço. Isso é ser ignorante. Eu ignoro algo, então só existe algo para acabar com a minha ignorância, que é buscar a luz do conhecer, trazer o conhecimento para a minha vida. Mas isso é de cada um. Isso é o despertar meu, o despertar seu, o despertar de todos. Cada um tem o seu despertar, o seu momento. Não tem como. Devemos auxiliar assim como somos auxiliados. Devemos procurar nos doar assim como tantos já nos doaram e nos doam no nosso dia a dia. Precisamos criar sim esses elos. Mas não podemos insistir, persistir com muitos que não querem ou não se encontram ainda preparados para receber. E muito menos para aceitar o que para nós já é algo que lidamos de uma forma natural no nosso cotidiano. São visões diferentes, por isso as pessoas se encontram, se identificam em lugares diferentes. Por isso as pessoas se encontram, se harmonizam em lugares diferentes, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Por isso que o mundo espiritual será o que cada um acredita que ele seja. Por isso a importância de compreendermos sempre e muito mais, à medida que esmiuçamos todas as informações que nos chegam. Só assim é que compreendemos que o mundo espiritual é reflexo do meu mundo íntimo, do seu mundo íntimo. E voltamos a repetir, não é um lugar geograficamente definido. Está lá ou está cá, está em cima ou está embaixo, não. Está em toda parte, interagindo com o plano físico. Porque os espíritos ocupam todos os espaços nesse infinito que é esse mundo paralelo. A Suzana coloca que... Aliás, o Sérgio... A Suzana coloca que nem sonhava em ser espírita e ganhei este livro, Sérgio. Fiquei interessado em aprender mais sobre o espiritismo. Ela está se referindo ao livro Violetas na Janela, que eu acredito que muita gente já leu, já conhece. Muitas pessoas, como a Suzana colocou, também chegaram ao movimento espírita, à casa espírita, através desse livro. Que bom que ele conseguiu provocar esse encaminhamento, né, Suzana? E ela fala que aí começou a ler o livro dos Espíritos. O Sérgio complementa aqui os chamados espíritas de berço, que se recusam a estudar, só se esquecem que o espírita de berço de hoje será o espírita de caixão de amanhã. Sem dúvida, Sérgio, sem dúvida. Que ele diz que entrou de forma mais pesada, lendo Memórias de um Suicida. Depois aliviou, lendo o que é o Espiritismo. Memórias do Suicida, Sérgio, é o livro da Ivone Pereira, que o Sérgio está colocando aí, e eu também, viu, Sérgio?
Eu, particularmente, também, eu acabei conhecendo a doutrina espírita, e esse foi um dos livros iniciais que me trouxeram, ou que eu acabei, que chegou até minha mão, não me lembro bem como, mas foi realmente também esse livro. E depois eu, assim como Suzana, busquei conhecer as obras básicas para que pudesse compreender justamente essas obras secundárias. O importante é que queremos aprender cada vez mais. É isso, Suzana. Quando ele citou a Zíbia Gasparetto, o Sérgio coloca que também iria citar o Robson Pinheiro, mas foi uma lembrança que nós colocamos aqui. Que o Violeta Janela é o pequeno príncipe do espiritismo. Concordo, Sérgio? Realmente é a estrela, né? É a estrela. E olha que nem é uma obra espírita, né? Mas é isso. O importante é que tem situações que levam a outras. E que o importante é que o bem vença sempre. Às vezes buscamos a luz por caminhos diferentes. A luz vai estar lá, nos esperando. O importante é que consigamos alcançá-la. E conseguiremos. Muitos já conseguiram. Então, como dizia Gandhi, né, que muitos caminhos vão nos levar a Deus. Não importa os caminhos vão nos levar a Deus. Então, cada um vai trilhar o caminho que mais lhe aprover, mais lhe afinar, que mais lhe tiver a ver, né? Que ele se sentir melhor. O importante é que continue a caminhada, porque a chegada é certa. A chegada é certa. Mas é muito importante que busquemos ter essa oportunidade, né? Já que estamos aqui no plano físico para nos esclarecer, para nos melhorar, para evoluir. É importante que busquemos sempre ampliar as nossas visões. É muito importante isso. Que aproveitemos para, justamente como foi colocado, estudar, buscar, questionar, buscar, através desses questionamentos, tirar tudo aquilo de real para que possamos usufruir, tanto aqui quanto ao retornarmos para o plano espiritual, da melhor forma possível. Porque senão nós vamos ficar muito presos nesse terra a terra, com visões muito distorcidas de uma realidade maior. Então, para compreendermos o plano espiritual, é necessário que nós nos compreendamos. Trabalhar melhor o nosso mundo íntimo, porque só assim é que nós vamos realmente conseguir entender, não só quando desencarnarmos, porque, como Kardec mesmo deixou para nós, que nós conheceremos e já conhecemos muito mais do plano espiritual do que muitos outros. Porque é algo que nós trabalhamos como sendo essa realidade constante aqui no plano físico. Algo natural. Algo que preexiste a esse plano físico e que irá estar ali nos esperando de volta. A vida é contínua. Ela só é fracionada nesse momento em que nós aqui estamos no plano físico. Mas ela é contínua. A imortalidade, desde o momento lá atrás que fomos criados. Então, existem inúmeras situações no plano espiritual. E nós vamos até na próxima semana dar sequência sobre o que nós começamos a falar hoje. Porque existe a questão das influências que precisamos compreender um pouquinho melhor. Vamos falar um pouquinho dessas colônias espirituais também, que já que citamos essa questão do umbral que o André Luiz nos trouxe. Vamos buscar falar um pouco mais sobre isso, para que possamos fechar de uma forma mais ampla esses ensinamentos que nos chegam através desses espíritos tão valorosos, que nos ajudam tanto a nos compreender melhor e compreender a nossa situação de espíritos encarnados. De espíritos encarnados. Antes de estarmos encarnados, somos espíritos. Viemos para cá para dar sequência na nossa vida. A vida espiritual é ela que irá sobreviver a essa vida física. É ela que irá continuar a ser sempre ela, existencial, inteira, completa. Sérgio coloca que atualmente está estudando o Diálogo com as Sombras.
Mesmo aclamado reforma íntima sem martírio também não é espírita, mas serve para o nosso propósito. São citações de livros que Sérgio está colocando. Então, nós vamos dar sequência no próximo estudo sobre esse tema. Vamos dar sequência um pouquinho mais. Eu até gostaria que todos que estão aqui pudessem estar trazendo também até alguns exemplos sobre algo que nós falamos aqui. Essa questão mesmo de autores que colocam suas visões distorcidas como se fosse algo real. Eu gostaria até que vocês trouxessem para a próxima semana alguns exemplos para que nós pudéssemos estar discutindo aqui um pouquinho mais sobre esse tema, ok, meus amigos? O Sérgio coloca para falar em dissidentes. Essa semana ele precisou assistir vários vídeos de Valdo Vieira. Valdo Vieira foi um grande parceiro ao lado de Chico Xavier há muitos anos atrás, há décadas e décadas atrás, e que é algo que a gente pode até falar na próxima semana sobre a questão do Valdo Vieira. Ou você, Sérgio, pode até trazer algo sobre o Valdo Vieira também. Ok, gente? O nosso estudo é um estudo sequencial. Para aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez, vamos sempre abordando temas, princípios doutrinários do Espiritismo. E em alguns momentos nós abordamos alguns temas e nós complementamos em aulas seguintes. Então, no próximo encontro, nosso próximo sábado, às 18 horas, aqui pelo Spirit Book e também pelo nosso canal Live Stream, nós vamos dar sequência nesse tema, o mundo espiritual. Aguardamos a presença de todos. Convidem outros para cá estar conosco, porque é sempre muito importante aprender. E é só através das discussões do estudo que nós conseguimos aprender um pouco mais e nos conhecermos um pouco mais também. Muita paz, muita luz. E a nossa amiga Ilma, ela ressalta e lembra, e todos nós agradecemos muito. Gratidão ao nosso querido Chico Xavier. Hoje, 2 de abril, comemora-se, seria uma data que Chico aqui conosco estaria comemorando mais um ano de aniversário. Mas ele está, nesse momento, no plano espiritual, recebendo essas vibrações que todos nós estamos aqui emanando junto com a nossa querida amiga Ilma. Gratidão, nosso eterno amigo, eterno benfeitor, por tudo aquilo que nos trouxe, principalmente com o exemplo que nos deixou. Muita paz, muita luz no caminho de todos nós. Abraço a todos.